Bom dia a todas, é um prazer estar aqui. Eu espero que todas estejam me ouvindo. Eu estou com a minha voz afetada, né, por um resfriado que já tem alguns dias, mas ainda não me recuperei totalmente. E essa noite acho que deu uma pioradinha na voz. Dá para me ouvir? Dá para me entender? Tá, perfeitamente. Então, é o que eu estava dizendo, eu acho que é para deixar vocês falarem mais. Bem, fazia um tempo que eu queria promover esse encontro, né, entre mulheres para a gente falar de um filme que fala sobre uma mulher e a construção de uma mulher, né, que é o filme Pobres Criaturas, do diretor Yorgos Lanthimos, e com do roteiro do Alasdair Gray. Então, assim, é um roteiro muito interessante. Já aviso, porque o vídeo vai ficar rodando, que tem spoiler. Aliás, vai ser só spoiler. Nós vamos falar, né, daquilo que impactou, daquilo que atravessou, daquilo que é real, do que não é real, né? Do que é o feminino, o que não é o feminino. Eu vou deixar vocês aqui bem à vontade. Então, eu gostaria que as nossas comentaristas aí se apresentassem, né, para a gente começar a conversar. Então, eu sou a Alba, né, sou psicanalista, filósofa clínica, e vou passar a bola aí. Fala aí, Ana. Se apresenta. Eu sou a Ana, eu sou psicanalista e psicopedagoga, e vamos discutir então esse filme que está sendo bem polêmico, né, para alguns, e vamos ver os vários pontos de vista. Estou bem curiosa para saber o que cada uma viu, né, porque a gente enxerga as coisas do nosso lugar. Então, estou bem curiosa para escutar todo mundo. E vamos lá. Ok, Ana, seja bem-vinda. Fala aí, Lúcia. Eu sou Lúcia, formada em literatura, sou professora, quer dizer, fui professora há mais de 40 anos, e sempre ligada à questão da educação, e é isso. É mestre em literatura também, né, Lúcia? Tenho mestrado em literatura. Escritora. Isso é por sua conta. Você já tem livro publicado, escreve muito bem. Uhum. Eu Legal. gosto de escrever bastante, E estou aqui em Belo Horizonte. Fala aí, Liana. Então, eu sou a Liana, sou filósofa clínica e escritora também, terapeuta, eu atendo também em terapia, tenho também curso em cognitivo comportamental, e, bom, eu também assisti o filme principalmente porque a Alba falou assim, você viu o filme? Aí eu fui ver. Vi metade e falei, não vou ver mais. Mas daí eu resolvi ver a outra metade, aí eu mudei um pouquinho de opinião. Mas foi uma boa experiência, Alba, obrigada. Muito bem, Ana, seja bem-vinda. Bom, aí nós temos a Dora, que é filósofa clínica que eu conheço, que é antropóloga também, a Bruna, que é colega, a Rebeca, que é colega, a Marília, que é uma entusiasta, a Rosane acabou de chegar, que é colega. Seja bem-vinda, Rosane. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do filme, né? Para que a gente tenha uma base para caminhar. Então, a história é a história de uma mulher que se suicida. Então, a primeira cena do filme é ela em cima de uma ponte, pronta para se atirar com a cabeça baixa. A cena é longa, inclusive, né? Mostra ela, o corpo, bem o corpo, e a cabeça já inclinada, né? Sendo chamada para a morte, né? A gente não sabe nada sobre ela e a gente vai sabendo depois no decorrer do filme. E aí ela se atira, morre, tem uma morte cerebral, a princípio, né? Mas o corpo ainda tá ali respondendo à vida, né? É quando o Godwin,
que é o pai da Bella, que a gente vai saber que é um médico inescrupuloso, meio estilo Frankenstein, assim, né? Inclusive, é uma bela referência ao filme do Frankenstein, né, da Mary Shelley, todo mundo sabe disso. Então, o Godwin, nesse caso, ele é o médico, né? E ele que faz a criatura. E aí também é uma licença poética, porque a criatura é linda, né? É diferente da história da Mary Shelley, que a criatura é horrenda. Horrendo é o criador, no caso do filme, né? E aí o Godwin, que também foi vítima de experimentos do pai, né? Que usava ele para... O pai também era um cientista, e usava ele para fazer experimentos, então ele é todo deformado, ele se alimenta através de um tubo, que é o estômago que está fora, é meio horrível. Aliás, a parte que eu mais achei assim horrenda do filme é aquelas bolhas que saem dele ali quando ele está comendo, assim, eu acho uma coisa assim horrorosa. Parece que sai o globo do mundo, né? Mas é uma coisa horrorosa. Mas enfim, isso é para mostrar bem que ele também é fruto do experimento. E aí a gente vai tendo já umas pinceladas, né, sobre algumas questões, né? A relação com o pai, a relação com a mãe. Aí o que ele faz? Ele pega aquele corpo e descobre que naquele corpo tinha um feto. E o feto ainda estava vivo. E aí, né, uma ciência livre, sem leis e sem regras morais, né, ele vai lá e, até porque ele sempre, o experimento sempre fez parte da vida dele, porque ele foi objeto de experimento, então para ele tá tudo ok. Ele vai lá, pega aquele feto, tira o cérebro e bota no corpo. Então, surge a Bella, né? Que era um bebê que estava fadado à morte junto com a mãe e que volta à vida no corpo da mãe e como um bebê, um corpo adulto. E aí a história da Bella vai se passando. Então, a primeira parte do filme, a gente tem um mundo cinzento, é preto e branco, e acho que tem muita gente que passa mal nessa primeira parte, como a Liana falou, por causa dessa paleta, né? Meio escura, bucólica, que dá a impressão que o filme vai seguir naquele ritmo e naquele tom. Mas para quem tem paciência, depois vê que tem uma mudança bem importante ali. Aí, a Bella, a gente tem cenas hilárias com ela, né? Ela, uma bela atuação da Emma Stone, que ganhou o Oscar, né, por melhor atriz. Ela caminha como bebê, ela brinca, ela está atrás de experimentações, ela não recebe muito bem a lei, né? Então, assim, não pode, para ela não existe. Então, a Bella... o limite da Bella é o mundo, porque dentro daquele contexto parece que ela não tem limite nenhum, né? Também é outra dica em relação ao nome do pai ali e a lei. Aí a gente tem cenas... eu acho que dá para dividir assim, a criança, o adolescente e a vida adulta, né? Então, essa primeira parte é a criança, ela é fruto de um experimento, eles estão ali para observar esse experimento e fazer anotações e ver como é que ela faz, e eles estão maravilhados com o experimento. A gente vê a ausência da figura feminina, que é uma das coisas que me chamou muito a atenção. Ontem eu estava pensando, né, que todas as mulheres do filme, depois vocês vão ver se vocês concordam ou não, todas as mulheres do filme, elas têm algum tipo de degradação, ou é social, ou é física, ou é sexual, ou é emocional, né? Então, a mãe da Bella, suicida, e depois a gente vem a saber que ela é sádica, né?
lá quando ela vai ficar com o pai lá, com o marido, né, da mãe, ela descobre a personalidade da mãe, que ela odiava o bebê e chamava de monstro, um pequeno monstro, né? E foi um dos motivos do suicídio dela. Então, essa mãe sádica, suicida, né? Ah, aí depois tem as serviçais, né? Que não tem voz, você nem vê a fala muito rapidamente daquela serviçal que cuida dela ali, mas também não tem nenhuma relação afetiva. Então, assim, a Bela vai se construindo com a mãe morta. Essa é uma coisa que chama muita atenção, a falta. Aí depois a gente tem um encontro com a velha sábia, mas que tem uma degradação física, ela já não caminha mais, ela está, acho que, numa cadeira de rodas, ela não tem o movimento, inclusive ela fala para a Bela, né, que o que está no meio das pernas é menos importante para ela do que está entre as orelhas, né, porque ela já está num outro patamar de existência ali. Mas tem essa degradação física também. Aí depois ela encontra as prostitutas, né? Umas prostitutas socialistas, aquela dona lá do prostíbulo, que é uma mulher, né? Lasciva, manipuladora, envolvente, mas que, ao mesmo tempo, também traz algumas pontuações bem interessantes sobre o mundo. E essas são as mulheres da Bela. Depois tem a outra aqui, que é outro experimento, e eu não sei se vocês tinham pensado nisso, mas me chamou muito a atenção, que todas as mulheres ali, a Bela, que seria a construção mais íntegra assim, do feminino, mas mesmo assim, ela é bipartida, né? Cabeça de um corpo, de um ser e corpo do outro ser. Então, isso é uma das coisas que me chama muita atenção. Tem muitas referências filosóficas no filme, né? Então, a primeira parte do filme, ela lembra muito o iluminismo, que é... Depois, acho que a Liana pode me ajudar um pouco nessa visão aí, ou a Dora, que é antropóloga, se ela quiser falar depois. Mas, assim, a primeira parte lembra um pouco o iluminismo, por causa da ciência, né? Tudo é ciência, tudo se explica por ali, e pela razão, pela busca do entendimento ali, né? Científico, experimentação. Aí a segunda parte do filme, a gente vê assim, a Bela na adolescência, me parece que é quando ela começa a sair, a querer conhecer o mundo, né? Então começa primeiro ela subindo no telhado para ver o mundo lá fora, depois ela quer passear, eles saem com ela, aí depois ela quer comer sorvete, ele não deixa, ela tem uma crise, ele apaga ela nessa crise, e aí depois ela encontra lá o Duncan, né? Que a leva, né, para o mundo. Assim, sem uma visão moral, né? Mas assim, me parece que essas são as fases. Aí depois ela vai para esse mundo com o Duncan, né? E aí muda a paleta, vira um filme fica colorido, né? E aí eu acho que entra um pouco no romantismo, porque as cores é o amarelo, é o verde, as cores são vivas, né? Quentes. E ela conhece a música, ela conhece a dança, ela conhece os gostos, ela conhece os cheiros, e ela conhece o sexo, de todas as formas, né? Que eu acho que é aí que tem alguns momentos que são muito interessantes e outros que são que agridem um pouco, né? Porque tem um momento que ela se objetifica ali, quando ela se torna prostituta, e a gente vê cenas muito... Eu achei cenas muito dolorosas, assim, né? De ver ela se objetificando e se colocando nesse lugar. E eu atribuo muito isso à falta materna, né? Porque a Bela ela não tem uma preocupação com o corpo. Então, assim, o corpo é um experimento, ela vem como um experimento do Godwin.
né? E ela tem isso nela, que ela tem que experimentar tudo, ela não tem um limite claro para ela não tem esse contorno, né, da afetividade. Tem uma cena que eu acho emblemática dela na cama com o Gordon também, que ela pergunta dos pais, né, e ele diz para ela que ela é órfã, e ela pergunta se ele furou eles, se ele cortou eles, acho que alguma coisa assim, né? Então ali ela já começa a perguntar quem ela é para ele. E ele, num primeiro momento, protege ela da realidade, né? E inventa lá uma historinha que os pais morreram por alguma outra causa e tal. Não fala do suicídio, não fala nada. E aí, assim, me parece, assim, tem as cenas de sexo, eu acho que a primeira cena de sexo, eu ouvi muitas frases sobre essa cena, muita gente achou linda, que é ela se masturbando, se conhecendo, que remonta, assim, muito a sexualidade polimórfica, né, porque ela tem prazer em várias coisas, não é só com o sexo, ela tem prazer com o toque, com o cheiro, com os movimentos, com os brinquedos, com o, 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 os genitais, né? O genital dela. Só que daí eu acho que o filme vai perdendo um pouco, porque tem um momento que ele foca só nisso, né? Porque a Bela não fica só nisso, assim. Ela acho que poderia ter explorado mais os prazeres, os outros prazeres. E aí que eu trago para vocês alguns pontos, né? O quanto essa sexualidade que a gente vê ali, ela reflete o feminino, o desenvolvimento feminino. Algumas frases que eu ouvi, né? De meninas até, assim, ó, o filme não me representa. Onde estão as consequências? O mundo é sem consequência? A Bela não tem consequências, né? Outra disse assim, eu senti um mal-estar com aquela abordagem sexual. Ela era uma criança. Como assim? Porque eu acho que não fica muito clara a passagem, né? Ali entre a infância, adolescência e vida adulta. É tudo muito rápido no filme, né? E em algum momento isso fica misturado. Então ela continua caminhando como criança, mas tendo vida sexual ativa, né? E o que é o sexual? Eu pergunto para vocês, né? O sexual é só uma questão genital, né? De prazer, ou o sexual é todo mundo? É todo um acontecimento afetivo, né? É toda uma implicação subjetiva. Como que é o sexual? Aí teve outra que disse assim, eu achei lindo. Que bom se fosse assim, mas do real não é assim. Ela fala, né? Toda aquela liberdade que ela tem, poucas mulheres conseguem ter isso, né? E me parece que quando consegue, tem algumas consequências. Então, assim, a gente vê a Bela construindo uma relação com esses personagens, mas ao mesmo tempo muito desapegada, né? Ela não tem medo de nada. Até que ela conhece a filosofia, ela conhece um cínico, que é aquele personagem do rapaz que está com a senhora no navio, que começa a questionar, e eles trazem a filosofia para ela. Inclusive, eles citam alguns filósofos importantes, eu não anotei o nome aqui. E ali parece que começa a dar uma virada de chave, né? A Bela começa a acontecer como mulher, como identidade. E aí ela vai se determinando o que ela quer para ela, que ela se diz depois que ela descobre que ela é socialista, né? Que ela conhece aquela a prostituta que vira amiga dela, que é a cena, acho que a cena de carinho também feminina, a única cena de carinho feminino que tem ali na história é aquela. E é isso, assim, eu vou deixar isso para vocês, vou largar aí essas questões. A gente tem aí uma relação do que é real, do que é imaginário e simbólico. E tem mais uma coisa que eu vou largar, que é assim, e no primeiro momento, quando eu vi o filme, eu pensei assim, que a Bela, ela é uma construção no imaginário masculino.
Por quê? Porque, primeiro, essa coisa de voltar, né, para o corpo da mãe, para essa simbiose materna, é uma coisa que perpassa por alguns autores o imaginário masculino, no sentido de o homem ter sido afastado do primeiro objeto de amor, castrado, né, no sentido psicanalítico, e, e que ele passaria a vida inteira em busca, né, dessa mulher que lhe foi proibida, e desse retorno. E uma das coisas que o Freud fala é que ele só vai retornar à mãe na morte, que a mãe enterra o abraça, né? E ali ele encontra de novo aquele estado de êxtase. Então eu vejo muito assim que tem o imaginário masculino ali. Eu me lembro de frases que eu já ouvi, assim, tipo, se eu fosse mulher, eu ia querer dar. E se eu fosse prostituta, então eu ia aproveitar muito. E me parece que passa essa ideia, assim, né? De leve, mas parece que passa. Então é isso, vou largar para vocês. Quem quer falar? Quem quer começar? Eu posso começar. Vai lá, Lúcia, manda ver. A minha visão é um pouquinho diferente. Por isso que você está aqui. Eu começo pelo título, que em inglês é Poor Things, e em português Passaram para Pobres Criaturas. Eu acho que esse filme é uma crítica absurda da realidade em que a gente vive. Por que coisas e criaturas? Eu acho que a visão do filme é ver as criaturas como coisas dentro do contexto em que a gente vive. Coisificadas, manipuladas, enfim, esse capitalismo que corrompe, que faz a cabeça. Então, eu já acho aí já eu acho que é uma crítica absurda. Eu vejo a Bela, assim, como uma mulher, quer dizer, um experimento, e que a gente não pode cobrar dela. Ela não teve educação formal, ela é fora de contexto total. Então, se a gente coloca ela no contexto da gente, da nossa cultura, acho que não dá certo, porque ela é acultural, ela não foi educada. Então, e ela é que vai construindo a própria educação. Para mim, o sexo é o caminho que ela faz de se experimentar, de experimentar o seu corpo. Era o recurso que ela tinha naquele momento. Ela não tinha nada. Como é que eu vou falar assim? Ela é tábula rasa? Não sei. Ela vai se preenchendo aos pouquinhos, entendeu? E aí eu vejo assim no filme vários e vários e vários momentos de ruptura, de crítica, de deboche, de sátira a esse mundo que a gente vive, a hipocrisia desse mundo. Então, o diálogo dela com a Marta, com aquela senhora, é fantástico, porque é direto, ela não tem nem o simbolismo da linguagem. A linguagem para ela é a coisa, ela vai falando. Ela não tem a ponte, né, que liga o que ela diz a alguma coisa, porque ela não tem contexto. Então, não pode ter sentido, e eu acho que a gente não pode atribuir o sentido vindo da gente. Tem que ficar lá. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que o filme é riquíssimo. Eu adorei no final, quando ela está com aquela amiga socialista, que ela diz assim, que nós somos nosso próprio meio de produção. Quer dizer, aí ali ela está tomando uma consciência, ela está começando a se rechear como pessoa, porque ela não tinha recheio, ela não tinha nada.
Ela era uma coisa, pobre coisa, perambulando pelo mundo e tentando se entender. E acho também que é uma crítica muito grande aos estereótipos machistas. Aquele Duncan que vem todo... Qual é a palavra no lugar de fodão? É isso. Achando que ele era o máximo do macho, né? E ele se destrói completamente. Quer dizer, o contato com a Bella acaba o destruindo completamente. Ele fica enlouquecido, ele não aguenta, enfim, ele se desmancha enquanto o macho que ele achava que ele era, né? Aí eu acho que é uma crítica o tempo todo. Eu adorei o filme, eu vi 2 vezes, eu amei. Eu não vi nada de ruim nesse filme, nada. Lindo, maravilhoso, todo misturado. Aí depois, se der tempo, eu falo um pouquinho das épocas da literatura, da cultura que existem nele, porque eu acho que ele vai desde o iluminismo até o pós-modernismo. Ele passa por tudo. Ele Pode passa por falar, tudo. pode falar. Tem Não, tempo. da vez as outras. Tá bom, Depois, então você volta. depois eu entro e falo um pouquinho mais. Tá bom. Muito Tá? bom, Lúcia. Muito bom. Fala aí, Ana. O filme, para mim, também foi perfeito. Eu acho que ele deveria ter ganhado o Oscar de melhor filme, mas a gente sabe que a academia vai dar o Oscar para quem tem mais, né? Enfim. Mas Faz mais graças. propaganda da América. É, isso. Também. E também porque eu acho que, não que eu achei que o Oppenheimer não merecia, ele merecia, porque foi um grande filme também. Mas acho que o mundo não está preparado para ver pobres criaturas e assim e olhar ele de uma forma um pouco mais humana, né? Porque o que eu vi muitos comentários assim foi da questão de expor o corpo sexual e nu, né, da Bella, todo mundo falando sobre isso, mas não o corpo masculino, né? Até porque o corpo masculino não tem muita coisa de bonito mesmo para se expor. Então, acho que tem que colocar o que é bonito mesmo no filme, que é o corpo feminino. Então, começa ali pelo Godwin, né? Que God é Deus e Win é o final do jogo, né? Ele ganha um jogo. Então, para mim, ele é o médico e o monstro, né? Que também remete à literatura do médico e o monstro. Ela começa as fases sexuais ali, né, fazendo xixi e tal. Realmente ela não tem contato com nenhuma mulher que traga para ela alguma cultura, uma cultura que nós mulheres, né, temos desde sempre, que é a cultura do patriarcado, né, do machismo. Nós somos mulheres, talvez, eu acho, né, na minha visão, a gente é um pouco mais limitada em quase tudo porque nós somos olhadas a partir de um olhar patriarcal e machista. Essa é a minha forma de enxergar o filme. Acho que ela vai descobrindo o sexo da forma como ela tem possibilidades de descobrir, porque as fases dela passam muito rápido, uma fase da outra, né? Ela não é um ser humano normal, ela é um ser humano construído por um homem que teve muitas experiências, que é o pai. Mas ela traz reminiscências da mãe, né? Como o sadismo e como aquela questão da comida, né? Que eu achei que a gente também fala muito sobre isso. O arenque era a comida que a mãe dela não gostava, né? Que o corpo dela não gostava, então ela desde nova, desde ali nos iniciais da fase dela, ela gospe o arenque fora. Então ela traz reminiscências da mãe, né? Mesmo não tendo, enfim, ficou de repente como, né, pode dizer, ficou no inconsciente do bebê. Enfim, aí ela conhece o Max ali, né, que automaticamente se apaixona por, como ele diz, uma louca, né, num corpo tão lindo. Aí eles usam outro termo, mas é isso. E ela vai, como ela se desenvolve muito rápido, ela passa pelas fases muito rápido. Então,
tem a questão ali de quando ela está se masturbando com a maçã, né? A maçã, ela remete ao pecado. Que a mulher, quando ela tem uma liberdade sexual, ela não é olhada da mesma forma que o homem, né? Então, ela é uma pecadora. E o homem, como tu disse, né, a Lúcia é o fodão. E o filme faz um reverso disso, para mim, né? Ele coloca a Bella num lugar de liberdade e coloca o Dunker num lugar de estar ali achando que ele vai encontrar mais uma mulher submetida a um patriarcado, a um machismo, e ele realmente não tem ali ele não consegue ser reconhecido pelo narcisismo dele. Ela tá ali como um corpo que quer experimentar o mundo, e ela se deixa experimentar. E eu, assim, como eu gostaria, né, de ser a Bella Baxter, porque é uma mente totalmente livre, né? Claro que as experiências ali do prostíbulo, muitas mulheres passam por isso, né? Não num prostíbulo, numa vida normal, né? Conhecem, assim, esses homens bizarros, e não sabem que, né, que vai passar por isso, e como é normatizado que a mulher tem que, né, aceitar aquele homem, porque parece assim, não temos um homem, então nós somos nossa contemplada com o abençoado, o iluminado, né? E a Bella não, ela olha para ele assim, não, ele propõe, eu vou te levar para te conhecer lugares. E ele leva. E o que fica, eu achei interessante que o filme se torna colorido a partir da primeira relação sexual com o Dunker. Porque quando eles acordam no outro dia, o mundo é colorido para ela. Mas ela não está apegada a ele ali, ela sai para conhecer esse mundo, né? E ela experimenta. A primeira vez que ela come ali a gente chama de pastel de Belém aqui, que é o pastel de nata, né? E a primeira vez que eu comi pastel de nata, eu senti a mesma coisa que a Bella. Então eu fiquei assim, também me identificando com isso, porque eu amo esse tipo de doce. Só que, mais uma vez, ela também come ao ponto de vomitar, porque ela não conhece as suas limitações nem para comer, nem para sexo, nem para nada, porque ela é uma mente livre, né? E aí sim, ela encontra ele prende ela dentro de um caixote para poder manipulá-la. E eu acho que isso mostra muito de como nós somos. A gente é criada dentro de uma caixa, né? A mulher tem que ser assim, 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 e se não for assim, ela é o nome que vocês quiserem dar, né? Mas vocês sabem que são nomes pejorativos, e, né, nós nunca somos vistos assim, nossa, essa mulher é uma mulher livre, ela faz o que ela quer, não. E talvez a gente ainda vá passar por isso, até eu tenho, né, já sou da meia idade, então acho que a gente não vai assistir isso com nós, talvez com as nossas filhas, né? Esse mundo um pouco mais livre, mais que valoriza a mulher, né? Porque a mulher não tem, como ela disse ali, né? Nós somos o nosso próprio meio de produção. Se a gente for ver hoje, as mulheres, elas deviam ser presidentes, deviam dominar o mundo, porque se a gente olha para os homens e trata eles como aquele ser iluminado, mas quem é de verdade iluminada são as mulheres, né? E ali o Dunker, eu gosto muito da parte, né, que ele está jogando, ele vai lá jogar e tal, e ele se joga na bebida porque ela não quer dar bola para ele. Normalmente esse papel, né, de eu fico indignada, quero saber com quem tu tá, normalmente é a mulher que faz com o homem, né? Porque nós fomos criadas a essa maneira. Então ali tem uma inversão total de papéis e para mim esse é o grande, assim, é o grande coração do filme, sabe? Trazer esse papel invertido, né? Que se fosse assim, se a gente conseguisse ser assim, os homens também seriam diferentes, né? E ele era lá, como tu diz, né? O cara, um canalha, né? Um verdadeiro canalha que se aproveitava das mulheres e tal. E uma cena que me chama a atenção é ele na cama com aquela cinta para apertar a barriga, né? Então ele é super assim frágil, mas ele quis demonstrar um homem possessivo, enfim. Acho que é mais ou menos isso, e como dizia a Lúcia, vamos ver se tem alguém que tem alguma colocação. Deixa eu só fazer
um adendozinho. É interessante como é que todos os estereótipos de homem aparecem nessa caricatura desse Duncan. Quer dizer, ai, a mulher está me traindo, ai, ela virou uma prostituta, ai, aparece tudo ali, né? Como é que eu vou aguentar isso? Vou beber, vou O fazer. hipócrita, né? Uma hipocrisia só, exatamente. Ele é o mais, vamos dizer assim, baixo dos homens, ali no sentido, né, de tentar objetificar a mulher e de profanar a afetividade, né? E ao mesmo tempo é o mais moralista da história, né? Muito bem, Liana, querida, você está por aí? Consegue falar com a gente? Estou aqui. Então, bom, eu vou falar da minha experiência com o filme, tá? Sem, assim, vamos dizer, intelectualizar demais. Eu comecei a assistir o filme e não gostei. Principalmente daquelas partes onde ele mexe com fígado, com coisa, porque eu tenho horror de coisa de medicina. Nossa, então aquilo ali já me deixou meio desconfortável, sabe? Essa foi a parte que eu quase desisti de ver. Porque ele fazia aqueles experimentos de cortar as pessoas, de tirar as coisas, assim, punha na bandeja. Eu falei, ai meu Deus, acho que eu não vou conseguir. Outra coisa, aquela parte preta e branca, ela não é só preta e branca, ela tem uma lente que parece uma grande angular que ela distorce as imagens, né? Então aquilo me deu assim, sabe quando você fica meio enjoada? Vertigem. Isso, um tipo de uma vertigem. Uhum. Eu acho que isso tudo era proposital, né? O diretor fez isso para causar um mal-estar na gente, e causou, para mim causou mesmo. Então, por isso que eu vou falar assim como assistente mesmo, né? Depois virou colorido, de repente. Só que um colorido que não era o natural, era um colorido assim, exagerado, né? Que eu acho que era a maneira como ela passava a ver o mundo. Então, talvez tudo isso daqui fossem fases do filme, aonde a mudança de visão dela é passada para a gente, né, como espectador. Então, a gente passa de ver aquele mundo fechado, aquela grande angular que ele fazia no preto e branco, parecia um mundo fechado em si mesmo, ou seja, ela não saía da casa, ela estava restrita àquelas experiências dele, aos experimentos. O nome dele, Godwin, também me chamou a atenção, né? Ele se achava o próprio Deus, né? E quem não achasse isso, para ele estava fora. Ele pega aquele auxiliar dele para aquele que se apaixona por ela, né? Mas ele trata ele mal pra caramba também, né? Porque isso, que depois acaba casando com ela, né? E ele não tem muita crítica. Na verdade, ele tenta proteger ela, mas você veja que ele não põe muito limite nela, né? Ele vai aceitando aquelas coisas que ela vai colocando. Ele fica meio chocado no começo, mas depois ele aceita, até aceita que ela sai para o mundo com outro e volta. E fica com ela, né? Aí vai casar e aparece o marido, aquele marido horroroso que ela tinha antes, né? Bem no meio do casamento. Então, é interessante. E aquilo ali também, quando ela pega todo o dinheiro dele e dá para aqueles pobres, que ela vê que eles não têm comida, mas ela é tão ingênua que dá para os marinheiros. Ou seja, ela não tem mesmo o conhecimento do mundo, ela está conhecendo as pessoas conforme ela vai crescendo. Então, a gente observa o crescimento dela assim. Ela acredita neles, que eles disseram que vão dar o dinheiro para eles, e os caras somem com dinheiro. Ou seja, né, ela não toma umas decisões muito boas. Eu vou dizer que aquela parte do prostíbulo me chocou um pouco pelo seguinte, porque eu acho que ainda é uma visão machista mesmo sobre as mulheres. Por que as mulheres têm que ganhar dinheiro desse jeito, né? Como se um homem não ia ganhar dinheiro desse jeito. Ou seja, eles ficaram completamente na miséria ali, né? Porque ela doou todo o dinheiro dele. E aquilo ali eu achei um pouco assim chato, porque ela não tinha crítica, então ela entrou meio ingênua naquilo. E ela até disse assim, não gostei, ela fala lá com a dona do prostíbulo, né? Eu não gostei porque eles não estão nem aí se eu estou gostando ou não. E a dona fala assim, mas muitos deles preferem que a gente não goste, né? Então, isso foi uma colocação forte e verdadeira, né? E também concordo, Alba, com você, quando você diz que é uma visão
masculina da mulher. Eu ainda acho isso também. Mesmo que a Bela tente parecer aquela pessoa livre, tudo, é uma liberdade que não é tão livre assim, é mais ou menos livre como um homem veria, uma liberdade feminina, sabe? Então, eu vejo assim, o filme não foi feito por uma mulher, foi feito por homens. Então, é a visão deles. Por mais que a atriz, assim, tenha desempenhado muito bem o papel e tudo, mas é a visão deles, né? Sobre a liberdade feminina. Como é que eles acham que a mulher quer só sexo? Não penso que seja só isso que ela queira. Ela quer poder pensar livremente também, estudar livremente. Eu vejo que é uma coisa que a gente, até um tempo atrás, as mais novas talvez não tenham sentido, mas as pessoas mais velhas, as mulheres mais velhas podem ter sentido também. A gente não podia estudar qualquer coisa. Não podia fazer qualquer coisa, não podia ter qualquer profissão, né? Até falaram uma vez para mim, não, mas você trabalha, está roubando o lugar dos homens. Eu falei, mas existe um lugar dos homens e um lugar das mulheres? Uma mulher me falou, né? Ela falou, não, profissão de mulher é secretária, é professora. Eu falei, mas por quê? Né? Porque o homem também pode ser secretário e professor. E mulher também pode ser qualquer coisa que quiser. Ou seja, eu acho que não se restringe a isso. Eu acho que nesse ponto, até foi colocado que ela começou a desabrochar quando ela lê os livros lá dos filósofos, as coisas assim. Então, eu acho que não é um desenvolvimento só sexual, é um desenvolvimento como um todo, né? E eu vejo assim, as escolhas que a gente faz não são só sexuais, são todas. E eu vejo que isso ainda não é tão respeitado também. Por exemplo, você quer pegar o carro, sair viajar no meio da noite é complicado, né? Se a gente for pensar, a gente não tem... Não, eu não me sinto livre para isso. Eu fico com medo que vão me assaltar, se furar o pneu, não vou conseguir achar alguém de confiança para trocar, não tenho força. Então eu vejo assim, nós não somos iguais aos homens. Não adianta a gente dizer que é igualzinho, porque a natureza fez a gente diferente, vamos dizer, a parte biológica, né? Então, eles têm mais força física. Tem certas coisas que nós somos diferentes. Por exemplo, nós podemos ter filhos, eles não podem, apesar que estão tentando mudar tudo, mas tem coisa que é limite, né? E tem coisa que é diferente. Então, assim, não dá para ser exatamente igual, né? Então, só que eu acho que tiram alguns direitos da gente que não tem a ver com essas diferenças biológicas. Então, eu vejo assim, o filme poderia ir um pouco além, né? É isso que eu senti. Porque ele coloca mais essa liberdade. Eu achei interessante também como ela vai se descobrindo a parte da comida também, sabe? Como ela começa a experimentar os gostos, começa a experimentar as coisas, a roupa dela vai mudando conforme ela vai mudando também, aqueles babadões de criança, aquelas coisas todas, né, vão mudando durante o filme. Então, assim, ele tem alguns aspectos interessantes, né? Mas ele poderia ter até mais, eu acho, sabe? Poderia ter mais. Ou seja, é a visão de um homem sobre a liberdade de uma mulher. Pelo menos foi o que eu senti, assim, sabe? Então é isso. Deixar vocês falarem. Muito bom, Liana. Vamos lembrar que ela também a atriz fez parte da produção do filme, né? Ela faz parte da interpretação, né, daquilo que queria mostrar, mas não foi ela que construiu a história. Não, não foi ela que construiu a história, mas ela estava lá dando palpite. Sim, que bom, né? A Bela. Que bom, né? Eu acho que é isso que deixa o filme mais interessante, exatamente, sabe, Lúcia? É o tom que ela dá, a forma que ela traz a vibração feminina ali, né? Ela coloca essa vibração. Muito interessante. Gostaria de saber se tem mais alguém para fazer comentários. Eu só queria comentar uma coisa que a gente... Parece que às vezes a gente não sabe, não é que a gente não sabe, a gente às vezes não tem muita informação. O feminismo não é o oposto do machismo, né? O feminismo é um direito, um movimento que luta por direitos iguais aos dos homens. Não luta por um direito de ser igual aos homens. Porque nós não somos.
Nós não somos fisicamente iguais, mas nós temos direitos iguais aos homens, deveríamos ter, né? Direitos iguais. Mas nunca foi uma luta porque eu quero ser igual a um homem, né? É sobre eu quero ter o mesmo olhar na sociedade como eles olham para o homem, né? Nós temos capacidades, como a Eliana falou, diferente dos homens, mas a gente tem todos os nossos direitos muito desiguais aos dos homens. Ainda nós pagamos menos, ocupamos lugares de trabalho que são, enfim, não são valorizados como os homens, e mais um monte de milhões de coisas, né? Como ela falou também, a gente não pode sair sozinha, de jeito nenhum, porque os homens não respeitam o corpo da mulher, né? Ele tem sempre que ser violado por um homem. Sempre um homem que mata uma mulher. Tem casos, a gente escuta casos de mulheres, né? Raramente mulheres, que matam os homens. Mas o feminicídio, né, no Brasil, principalmente, é o 5º país, né, com maior número de feminicídio. Então, é sobre isso, é sobre ter direitos, ter segurança, né, e ser respeitada como nós respeitamos os homens, né, e aí eu acho que essa luta, esse papel da Bella mostra muito, né, essa condição de ter essa liberdade de fazer o que ela quiser fazer, a liberdade de poder fazer o que ela quiser, né, seja intelectualmente, seja sexualmente, porque realmente o sexo não é ali, o sexo genital não tem importância nenhuma, né? O que conta é o Max, que faz um papel feminino, né? Porque nós somos o Max, que espera o homem trai, o homem vai viajar, o homem volta, e nós estamos ali esperando e achando tudo natural, né? Ele tinha uma cabeça melhor, ele tinha uma cabeça mais aberta, mas nós somos o Max, né? Na verdade, eu vejo dessa forma. Interessante, muito interessante. Eu acho que tem uma questão também, assim, alguns comentários que eu vi, inclusive alguns comentários que eu trouxe aqui, representante da geração Z, que tem, que segundo as informações, e é uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo agora, eles têm muita vergonha de filmes com cenas de sexo. Eles se sentem constrangidos, né? E aí é uma coisa que, por exemplo, as gerações anteriores se acha fantástico, né? Ai, ela tá livre, ela se masturba, ela transa com quem ela quiser, ela experimenta tudo e não tem problema nenhum. E essa geração não é por uma questão moral, me parece que tem alguma coisa aí, uma implicação, né? De autopreservação. Então, assim, quem somos nós para dizer que ser mulher é isso? Não sei se realmente é um discurso feminino, porque, ao meu ver, a sexualidade, ela se forma por afetos, né? E não é só ao meu ver, tem, né, milhares de estudos sobre isso. E a Bella mostra isso em vários momentos, quando ela dança, aquela cena da dança é linda, maravilhosa, né? Ela escuta a música e o corpo dela começa a reagir, e é espontâneo, e ela dança daquele jeito, do jeito que dá, e não está preocupada com o que vão achar, e ele vem também e dança com ela. Aliás, ele está maravilhoso também no papel, porque ele faz o perfeito canalha ali. Ele é hilário, né? É de chorar de rir algumas cenas do desespero, ele batendo na cabeça porque não consegue controlar ela e ao mesmo tempo não consegue se libertar dela, né? É muito engraçado. E tem aquela cena da Bella descobrindo o mundo, que é aquele cínico, né? Que é um filósofo, né? É um movimento, né, filosófico ali. Ele fala para ela que o mundo não é só flores e que incomoda muito ver ela, né, que lembra um pouco a Alice no País das Maravilhas, né? Ali, o mundo da Bella é esse. Para ela está tudo bem, está tudo ótimo, não tem nada ruim, né? Nem as cenas de sexos mais agressivas e quando ela é sodomizada e tudo mais, para ela está tudo bem, foi muito interessante e tal, né?
que é uma visão do homem mesmo, né? Eu não sei se as mulheres pensam assim. A maioria, algumas sim, mas eu não sei se é a maioria. E aí que ela vai lá em Alexandria, né? Primeiro ela está em Portugal, depois ela vai para Alexandria e você vê que lá as cores são quentes, né? Um laranja, um amarelo, que remonta o deserto, o sol. E quando ela vê, e a frase pobres criaturas é dela, ela fala das pobres criaturas. Quando ela vê aquelas criaturas lá embaixo, um monte de bebê morto, corpos, né, enfileirados assim, e aquela escada quebrada, que ela tenta ir até lá porque ela fica desesperada, ela quer fazer alguma coisa, né? Ela fica desesperada, ela tenta ir, ele pega ela na escada e ela chora porque ela não fazia ideia que existia um sofrimento daquele tamanho no mundo. Até então, essa subjetividade, essa metáfora não existia, a metáfora da dor para ela, né? E ela vê ali naquela escada, e aquela escada está quebrada, representando assim a diferença de classes, assim, e a falta de acesso, né? E mesmo na tentativa dela lá ingênua de dar o dinheiro e tudo mais, porque o dinheiro para ela não é nada, né? Ela não consegue, né? O filme mostra isso, assim, que o mundo se desenvolve, as tecnologias se desenvolvem, o conhecimento se desenvolve, e ainda tem essa diferença social aí absurda, chocante, e essa aberração, né, que existe no mundo, enquanto pessoas estão lá, 5% tem tudo, o resto, a grande maioria não tem nada, né? Não tem direito nem à dignidade, ao básico, né? Então, ali eu vejo assim que é a primeira relação empática que a Bella tem. É o primeiro momento assim de que ela acontece como um ser pensante. E ela fala depois lá na frente, né? Ela fala uma hora para ele: você não quer que eu pense, mas eu penso. Eu já estou pensando. E outra cena que eu acho interessante, daí, na hora que ela está chorando na cama por causa das pobres criaturas, que ela fala, ela diz assim, uma coisa assim, como que eu posso, quem sou eu aqui deitada nesses lençóis cheirosos no meio dessas flores e aquelas pobres criaturas sofrendo, que estão sofrendo. Eu quero fazer alguma coisa importante para o mundo, mas eu não tenho nada. Ali ela tem uma bela reflexão, né, do desejo de ser um ser humano, de fazer alguma coisa. Então, é só para trazer um pouquinho mais. Então, a relação com o dinheiro, ela tem uma hora que ela fala que o dinheiro, o que o dinheiro é, né? Ele é a causa de tudo isso. Ele é a causa de toda essa desgraça, de todo esse sofrimento. Então, ela já começa a se tornar uma socialista mesmo, né? Por acontecimento, ela vai acontecendo como mulher. Quando você fala, Ana, ali sobre as mulheres deveriam ser mais validadas e ter mais direitos sociais, eu me lembro de uma palestra que eu vi do Gaiarsa, é um psiquiatra que nem deve estar mais vivo, mas, assim, quando eu morava lá em Passo Fundo, ó, tem mais de 30 anos, tá? Sem querer falar da minha idade, mas em Caxias, eu estava em Caxias do Sul, e ele... A chamada da palestra era assim: se salvarmos as mulheres, salvamos o mundo. E aí a palestra vai em torno dessa concepção assim, que ele traz a questão de que os homens são criados por mulheres. Então, assim, essas mulheres, elas são machistas. Elas repassam a cultura machista. E se você vê os discursos que tem por aí e os preconceitos que tem por aí, são refletidos das mulheres, porque elas aprenderam essa cultura e para elas está muito bem. Claro que a gente tem uma geração nova aí, tá? A gente está falando assim de uma cultura que está, para mim, em processo de decadência, né?
mas as, as mulheres precisam ter um pouco de Bela dentro delas, entendeu? De procurar a sua liberdade, de procurar o seu existir, de procurar aquilo que as representa e as revela, né? Porque elas se vestem de cultura. E a cultura, ela muda, né? De lugar para lugar, de país para país, mas a cultura é levada muito a sério pelo feminino. Eu acho que a gente... E aí cabe uma crítica às mulheres mesmo, assim, sabe? Eu acho que já existe uma mudança bem importante, onde a gente vê os homens compartilhando, dividindo as tarefas da casa, dividindo o cuidado com os filhos, né? Mas também não é a grande maioria. A gente vê em algumas camadas sociais aí, ligadas à cultura religiosa e tudo mais, que os homens parece que ainda se mantêm nesse lugar de você trabalha, cuida da casa e eu saio para o mundo, né? É isso. Quando você fala da tábula rasa também, Ana, foi uma das coisas que A eu fiquei... Lúcia falou da tábua rasa. A Lúcia, né? Uhum. Eu fiquei pensando, né? Será? Será, né? Porque a, a Bela, ela já nasce, veja, ela nasce de uma tentativa de assassinato, né? Então, ela nasce num mundo onde você não vê ela sendo acolhida e abrigada afetivamente, né? Claro que eu acredito que de alguma forma tem uma marca aí, tá? Não sei se é uma marca química, uma marca fisiológica, e acho que é interessante a gente pensar essa relação do corpo, né? Até onde é o corpo, até onde é a subjetividade, o afeto e tudo mais, né? Acho que o filme ele faz uma trajetória para chegar que no final, assim, ela está plena lá, né? Então, assim, a busca dela não, eu quero ir, eu quero ver. Ela queria saber quem que era a mãe dela e o que que levou aquela mulher a se suicidar, né? E aí ela vê aquele cenário, né, da mãe. E a Bela não é assim, na verdade, ela tem uma generosidade dentro dela, ela descobre que ela quer fazer o bem, né? E ela vê aquela mulher que se suicidou porque odiava o bebê e porque ali eles mostram uma questão egoísta mesmo, assim, né? Ela não quer, ela não quer. Ela podia ter abortado, né? Se matou. Mas eu Então, acho que o simbolismo é eu morro para esse corpo e para essa vida, né? E renasce uma nova mulher, que acho que é como tu está falando, a gente já está nessa decadência, né? Desse estilo de sociedade machista, patriarcal, de dominação, né? De que a mulher tem que ser submissa ao homem, você ficar em casa, fazer que, como tu diz, né, esse fundamentalismo religioso coloca as mulheres nesse lugar, né? E o pior de tudo é que elas assim, não, eu tenho, né? Os homens têm valor, claro que eles têm valor, claro que eles são pessoas diferentes, mas nós vamos continuar aqui no nosso lugar de submissão. Então, eu acho que ela morre para uma vida ali no suicídio e renasce para uma vida nova, totalmente diferente da que ela tinha antes. Então, né, e assim, o que só foi mudado na Bela? O cérebro, não foi mudado mais nada. Então, é a forma como a gente pensa que não está legal, entendeu? E a gente vai mudar, eu acho que a gente vai evoluir muito ainda, né? Mas é como tu disse, é um processo lento, um processo que tem quantos anos, né? Que tem essa reforma feminista aí, que quer direitos iguais. Eu acho mais ou menos isso, né? Que esse simbolismo do corpo. A única coisa que foi mudada, então, nela foi o cérebro, né? Eu acho muito interessante isso. muito bom. Eu vou passar a Bruna já para você, só um pouquinho, deixa eu só concluir uma coisinha aqui. Que é a frase quando Godwin fala para Bella quem ela é, né? Ele diz assim, você é a sua mãe.
E você é a mãe e é a filha. Eu acho isso assim, muito forte. Você é a mãe, então eu sou a mãe, mas eu sou a filha? Então você é mãe da sua mãe, filha da sua mãe, né? Fica uma coisa assim, eu acho que é um outro tema para a gente seguir em frente. Fala aí, Bruna. Seja bem-vinda, se apresente. Bom dia, gente. Bom Tudo dia. bom? Caí de paraquedas de hoje. Eu vi o link hoje de manhã, estava fazendo café, falei, vou, eu adorei o filme. Eu assisti no cinema, se eu soubesse que ia ter, tivesse visto antes, eu tinha até assistido novamente, né, para poder puxar um pouco mais de detalhes. Mas eu estudo psicanálise tem 1 ano e meio, assim, eu sou bebê ainda. Eu tenho estudado muita questão do feminismo, né, da separação filha e mãe, né, dessa desconstrução feminina de uma forma geral. E quando eu assisti o filme, eu tive a impressão dessa questão, né, da liberdade do feminino, do feminismo mesmo, né, da mulher poder fazer o que ela quiser, divisão de papéis com o homem, né, de questão de poder, né, quem estava com poder ali na relação, e toda a liberdade dela, sem pensar, né, no machismo, que ela parece que ela ignorava, né, assim, a questão social. Mas hoje, a gente conversando aqui, eu fiquei pensando, assim, não são certezas, nem sei o que eu estou pensando direito, eu vou só compartilhar aqui, porque eu acho que são questões que a gente pode levantar, às vezes até com outro encontro. Que eu fiquei pensando, a Bela, ela não teve a mãe, né? Não teve, tipo, a figura, não teve figura feminina. A mãe era ela, mas aí o corpo, né? E ela nasceu ali com aquele cérebro de bebê, mas ela não teve a questão de desamparo físico, né? Fisiológico. Que eu acho que constitui muito a questão da dependência do grande outro, né? De olhar para o outro, assim, sou dependente desse outro para existir, e por isso eu vou me submeter a esse grande outro, a olhar esse grande outro, e vou me tornar alguma coisa que está, né, castrado, vou aceitar a falta e vou viver na sociedade, na cultura, e vou internalizar essa lei. E parece que ela não teve mesmo essa lei. Alguém falou isso, acho que foi algo no começo, de que parece que não acontece essa castração, né? Essa interdição. E eu fiquei pensando nisso, né? Porque ela não, por ela não estar desamparada e não ter uma figura materna, ela não teve um grande outro, então ela realmente era muito desapegada a todas as figuras. Então ela não dependia dessas pessoas para procurar o amor dela, de se submeter à lei, à cultura, à civilização. Ela não ganhou essa cultura aos poucos, gradualmente, conforme uma criança, o bebê vai fazendo, né? Ela teve momentos ali de desenvolvimento que ela foi descobrindo como é que a vida funcionava, como é que as coisas eram na sociedade. Mas me parece que ela não teve o desamparo, ela não teve grande outro, ela não passou pelo ético, então eu fiquei pensando, queria muito que o filme fosse para mim ainda uma questão do feminismo, assim, mas depois eu fiquei pensando que ela é uma questão que tira da caixa mesmo, que é feminino e masculino. Então, ao invés de ser, aquilo ali é ser mulher, não sei o que é ser mulher, né? Então, ela não precisou se diferenciar de uma mãe para descobrir o que ela era. Ela não estava sob nada, não tinha nada ali nela, limitando ela, né? E aí, me parece que ela foi buscar só o desejo dela. E aquilo ali é a forma mais pura do desejo dela, né? Por ela não ter o feminino, não ter o masculino bem desenvolvido, ela não tinha uma borda, ela não tinha um norte, que eu acho que a gente fala, né, é perigoso, não ter uma borda mesmo, que seja para você se diferenciar. Mas no caso dela, como não teve esse desamparo, como não teve esse grande outro, ela simplesmente buscou o desejo. Assim. E aí eu acho que é por isso que me parece tão impossível, que a gente ficou com tanta inveja dela, de parar assim, nossa, eu queria ser assim, pegar na casa da pessoa e falar, nossa, tá enchendo de saco, assim, né? E eu acho que é por isso, é impossível. Então eu nem acho que ela tentou, assim, não me pareceu, assim, uma construção do que é ser mulher também, me pareceu só do que é o desejo puro, simples, de um ser que não teve introjeção de lei, não teve introjeção da cultura, não teve uma mãe, não teve um grande outro, não teve nada. Só buscou, ela fazia o que ela queria fazer, quando ela queria fazer, e aquilo foi causando, né, rebuliço em todo mundo que passou pela vida dela ali. Porque era estranho a todo mundo, não só por ela ser mulher, acho que por ela ser mulher era um agravante, por causa da sociedade mesmo, né?
machista e patriarcal, uma mulher fazendo isso. Acho que se um homem fizesse isso, não teria se destacado tanto. Mas, sei lá, eu fui pensando nessas coisas, assim, e me pareceu que essa discussão, né, se é o feminino, se isso é ser feminista, se ela foi, se teve o corpo, se teve sexo, se não teve, me pareceu só assim, desejo. Eu preciso ganhar dinheiro, disse que dá dinheiro, eu vou fazer. Não tinha nem aquela coisa, eu estou me degradando, ela nem pensava nisso. A hora que ela começou a ler e aprender as coisas, ela foi estudar, ela foi fazer outras coisas. Então, assim, se desprende mesmo dos preconceitos. Né? Sim. Muito bom, Bruna. Obrigada por esse frescor que você traz aí. Concordo com você, é muito bom. Gostei muito, Bruna. É mais ou menos isso que eu queria dizer também, porque é isso, né? A gente o que é uma mulher, né? Mas a gente é essa mulher realmente castrada, totalmente castrada. A mãe dela não estava ali, mas tinha um pai completamente amoroso, né? Mas ela também é uma coisa, ela também é uma experiência. Então, ela estava ali para experimentar tudo e mostrar que isso, claro. Eu não conseguiria, né? Porque eu tenho, né, toda uma construção que não vai, eu não vou mudar mais com a idade que eu tenho. Mas eu acho ela, como tu disse, é realmente a inveja da Bela, né? Eu acho que isso é o mais terrível de ter que admitir é que a gente tem inveja da Bela. Muito bom. Rosane, venha, conversa com a gente. Oi, bom dia. Bom dia. Rosiane, abre a câmera, Rosiane. por favor. Abri, eu tô descabelada, tava arrumando a casa. Ai, a gente nunca tive. Nem tá aí. Tá linda. Tudo bem? Bela. Então, baseado, depois que a gente teve essa discussão, eu fiquei curiosa com algumas coisas. E eu achei depois na internet um livro que eu achei em PDF, A Função do Orgasmo. Porque realmente isso incomodou muita gente, né? E a gente fez uma comparação no dia sobre a questão da Madonna. As discussões que eu vi no dia seguinte, assim, eu fui para academia e eu vi as pessoas comentando, era tipo assim, é um absurdo, ela estava fazendo uma encenação, por exemplo, que ela simulava uma masturbação no palco. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, ela é muito livre. Pensa, no meio de uma multidão ela fazer isso, e eu acho que era isso que incomodava as pessoas. Aí o livro, A Função do Orgasmo, eu não li ele, mas dei uma olhada no índice, a pessoa já vai levar, o autor é William Reich. É do isso, Reich. eu não sei como se pronuncia. William isso Reich. mesmo. Aí, pelo que eu entendi, ele vai falar que existe aí uma questão política em reprimir a questão sexual da mulher. Inclusive, parece que ele relaciona, pelo que eu olhei no índice, aos governos totalitários, que eles utilizavam disso para manipular a sociedade. Então, trazendo aqui para a psicanálise, quando a gente pensa assim, que tudo que é reprimido volta de outra maneira, né, através de um sintoma, de outra coisa, pensa comigo qual é a consequência dessa repressão sexual feminina. Né? O que isso pode trazer, né? Porque, claro, é nítido que ela existe, né? E que incomoda as pessoas, a sexualidade feminina. Porque aí a gente ficou meio que relacionando com isso. Muita gente falou, não, a questão da Madonna não é por causa dela estar lá, é porque estava rolando alguma coisa no Rio Grande do Sul, mas não era, eles estavam incomodados com a postura dela no palco. Uma postura livre, de uma pessoa que não tinha, de não ter medo dos olhos e falar bem assim, sim, eu tenho uma sexualidade, eu estou fazendo isso. Livre mesmo, sem estar nem aí para o julgamento. Ela era totalmente, né? Então, era isso, os comentários que eu vi era nesse quesito. E aí, a ideia era essa, né? Da gente entender as consequências dessa repressão, como recalque, como sintoma, não só para a mulher, e também, porque eu acho que o livro fala disso, eu não li ainda, sobre a sociedade em geral. O que está por trás? Como a gente falou muito dessa coisa do patriarcado, da política, da economia, de tudo que está em volta daquilo que foi reprimido. E no inconsciente coletivo, né? Era isso. Muito
bom, Rosane, muito bom. Obrigada pela contribuição. Eu acho que você trouxe uma consideração bem importante. Acho que a Madonna, ela traz no palco uma Bela, né? Que tenta quebrar tabu, mostrar que é possível, que pode, que existe sexo oral, né? Porque ali ela está fazendo uma encenação, nem é em si um sexo explícito, né? É uma encenação e já ali já tem gente escandalizada. E se for, eu ouso a pensar que a maioria das críticas vem das mulheres mesmo, né? Que tem essa questão da repressão. E outra coisa interessante que você falou, que eu acho muito bacana, e que bate um pouquinho aqui, bate não, né? Mas com a frase da menina, cadê as consequências, né? Sobre a questão do sintoma, da repressão sexual, né? E a somatização que traz. A Bela não tem repressão, então ela não tem somatização. Exatamente, livre, saudável, alegre, feliz. Alegre, vai lá e tá tudo bem. Como muitos homens, né? Mas uma coisa também que apareceu, que me remeteu, é o filme passa na Inglaterra vitoriana, se não me engano, né? E eu me lembro de um outro filme muito interessante, que inclusive se a gente conseguir achar ele, porque eu já tentei achar, não consegui, mas é um filme que eu vi no cinema que é maravilhoso, que se chama Histeria, que é sobre a Inglaterra vitoriana também, e é baseado em fatos reais, né? Ele tem essa construção tem a ficção, mas tem a construção dos fatos reais, que é as mulheres muito nervosas, sofriam dos nervos. Essa é a palavra. E alguns médicos começaram a aplicar algumas técnicas para levar ao relaxamento. E a técnica consistia em aliviar a pressão no clitóris. Então, o médico ia lá, ficava fazendo o movimento, né? E as mulheres iam relaxando, né? Faziam fila no consultório. E ele não aguentava mais, começou a doer a mão, ele começou a ter problema, trouxe o assistente também não deu conta, e estava tudo bem, ela estava no médico, ginecologista, ele estava lá, ele fazia esse procedimento e ajudava na sintomatologia, como você falou, Rosiane, né? E aí, ali, esse filme mostra como foi construído o primeiro vibrador, que um amigo do médico, preocupado, né, com o estresse, o esgotamento dele, criou lá uma máquina para ajudar ele nesse trabalho, né? Inclusive, a rainha da Inglaterra recebe o primeiro exemplar da máquina, que é o vibrador, então, assim, é uma coisa que se fala muito pouco, mas que... a Eliana tá se despedindo ali. Tá bom, querida, obrigada. Tchau, meninas, estou adorando tudo, mas depois espero que fique gravado, tá? Vai ficar. A gente está Tchau chegando. para todas. Tchau, Muito Liana. obrigada, Liana. Então, veja que a questão da sintomatologia, a época da histeria, né? Ela está totalmente relacionada à repressão sexual, da mulher não poder falar, não poder representar o que acontecia com ela, o que ela sentia, o que ela desejava e tudo mais, né? E aí a gente tem a geração lá das histéricas, né? Claro que a gente sabe que existem homens histéricos, mas a grande maioria são as mulheres, né? Por causa dessa repressão, que é se manifestar, falar do seu desejo, sem implicação, né? Sem condenação. Você não pode. Você não pode querer o vento no meio das pernas. Você não pode brincar na cachoeira com a água caindo no meio das pernas, né? Você não pode desejar. Você não pode querer. Isso não é correto, né? Que é a frase que o Marx fala para ela: isso não é aceitável, isso não é correto, isso não pode acontecer. E aí depois ela diz lá pro Dunker: eu sei que não é correto, eu sei que não é aceitável. Muito bom, muito bom.
Mais alguma coisa, meninas? Dora, você quer fazer algum comentário para contribuir com a gente? Dora está quietinha ali, tem a Rebeca também, que eu gostaria de ver. Fala, Dora. Não estou ouvindo. Estou assistindo, concordo com várias coisas que foi dito, né? Eu só queria acrescentar uma coisa. Quando assisti o filme, eu achei um paralelo com o Dente Canino, na medida em que, nesse Pobres Criaturas, ela constrói a sua educação e tem o fim que foi dado, e ela se deu ao fim, né, que foi o suicídio. E no Dente Canino, a educação foi construída, certo? A educação foi construída pelos pais, e uma das personagens tentou sair, que nem a Bela saiu, outra personagem tentou sair, mas o fim dela foi o retorno. Certo? Então, eu achei isso muito interessante, né? Em ambos, nos filmes dele, né? Agora, quanto às discussões que ocorreram aqui, as discussões não, as colocações que ocorreram, eu acho que o filme foi feito por homens, certo? Acredito que ela deva ter dado alguma opinião, mas nem tanto, porque o filme foi construído por homens. E será que se eles fossem fazer um filme em relação aos homens, teria esse mesmo resultado ou alguma coisa parecida? É o mesmo efeito, né? É o mesmo efeito, né? É o mesmo impacto, né? Será que é o Isso. mesmo impacto? Porque Nossa, parece Dora. que eles é natural. Isso. A outra colocação é que aí já é em relação ao filme em si, né? Eu acho que esse assunto não teria como ser tratado se não fosse de outra forma como esse diretor tratou. Certo? Porque dá uma outra conotação, ou tipo um filme mais real, certo? Que não fosse tão fantasioso que nem esse, estou usando esse termo, certo? Eu acho que não faria esse efeito que fez o filme. Ele não teria condições de dizer tudo o que ele disse. Sim, sim. Né? Como ele disse aí. Certo? Então, existem formas e formas da pessoa se manifestar. Né? Mesmo artisticamente, como foi o filme, né? Então, eu gostei do filme. No começo, eu achei estranho. Meu primeiro impacto foi: eu não vou gostar disso. Né? Em primeiro lugar, porque não seria o meu estilo de filme, certo? Não é. Embora eu assista tudo quanto é gênero e todo tipo. Mas eu gostei bastante do filme. Era isso que eu tinha que colocar. E só uma pontuação. Eu não sou antropóloga. Eu achei que você tinha... Não. Isso. Não, eu sou de formação bibliotecária, mas eu sempre trabalhei com psicologia organizacional. Sempre minha área foi gestão. Inclusive, o meu mestrado é nessa área. Muito bem. Tudo bem, só isso. Desculpa, Dora. E agora, e agora a filosofia clínica. Sim, minha colega. Muito bom. Não sei se dá para falar ainda ou já estão fechando. Olha, abrir a câmera. Chega aí, Alex. Deixa eu abrir a câmera aqui. Abriu. Oi, pessoal, tudo bem? Oi. Cheguei no finalzinho aqui, né? Não deu para pegar toda a discussão, mas eu vi esse filme no cinema, achei maravilhoso. Não vi no cinema, desculpa, eu vi no streaming. Eu não me lembro qual deles agora. Maravilhoso, né? Assim, surpreendente. E eu queria só fazer um apontamento, assim, que apesar do filme falar sobre toda a questão da liberdade sexual feminina, né? Dentro de um contexto todo surreal, né? Como a Dora falou, se não fosse com uma história
meio com uma base meio surreal, assim, não teria como aprofundar dessa maneira. Mas eu acho que eles ainda ficou um resquício de uma certa uma certa dificuldade com a sexualidade, ainda uma certa regressão com a sexualidade, porque dentro dessa lógica da liberdade, eu acho que seria muito coerente ela ter uma relação sexual com a amiga lá no navio. Ela teve uma situação com que era o namorado, né, aquele que era ciumento, e mais um outro casal, né, que era uma senhora e um rapaz. E não teve, eu fiquei pensando, vai acontecer, né, assim, de um sexo grupal ali, né, e não aconteceu, né. Não sei se isso passou batido, se o diretor não permitiu uma liberdade até esse ponto, né, porque daí é um outro passo, né. Ela ter liberdade com outro homem individualmente é uma coisa, né, agora ter liberdade com mais de uma pessoa é um outro passo dentro da liberdade sexual, né. Então fica só essa reflexão aqui com vocês, não sei se é pertinente ou não, né. Muito interessante, sabe, Alex, que eu, quando ela conhece lá a Marta, né, Lúcia, você falou que o nome da personagem é a Marta, e como é que é o nome do personagem masculino? É o... Não sei. Mas, enfim, então, ele é um homem negro, né? A gente sabe que na nossa cultura tem uma sexualização também da potência do homem negro, né? E eu, na minha fantasia, achei que ia rolar ali alguma coisa. E eu gostei muito que não rolou. E que ele traz um filósofo como esse personagem, que é um homem jovem, negro, culto, e desiludido, né? Desiludido com a vida. Cínico, né? Aí eu acho interessante que você traz isso, Alex, assim, porque ela questiona a Marta sobre como que está a vida sexual dela, né? E ela diz, mas como? Mas de vez em quando você se toca, pelo menos, né, para se acalmar. Então, assim, a Marta já faz essa interdição ali, dizendo que de vez em quando, mas, né, que o que está no meio da cabeça é mais importante hoje para ela do que o que está no meio das pernas dela. Então, já ali tem um corte dessa possibilidade, né, porque eu acho que a Bela iria, se acontecesse. Sim, assim, pela lógica do personagem, né? Interdito. Então, a Marta, ela surge como uma metáfora para a Bela, para dizer que existem outras coisas além do sexo, né? E para essa construção da subjetividade. E foi uma mulher que faz isso, né? E mostra para ela que o caminho, a evolução, né? E assim, a importância também de ter substância. Interessante, né? Essa é a crítica que eu faço, né? Porque na nossa sociedade, na nossa cultura, se contrapõe a erudição à sexualidade, né? Parece que quanto mais sexualidade, menos cultura, menos pensamento, menos abstração, e o que não é verdade, né? Não são coisas que elas não precisam estar em oposições, elas podem estar ativas no mesmo patamar, assim, né? Então, por isso que eu te digo, não sei se foi ainda um bloqueio, uma dificuldade do próprio diretor avançar nisso, nesse questionamento, nesse nível, né? Ou se, de repente, foi até medo de botar isso, porque do jeito que já foi, né? Teve gente saindo do cinema, dizendo que não ia ver aquele filme, que não sei o quê. Aquela cena dela transando com o cara para ensinar os filhos, gente, não quer coisa mais chocante que isso. É uma coisa que se fazia no século passado. Sim, verdade. Era uma coisa que se fazia, né? E que ela fala, e aí ele não consegue, né, terminar ali, gozar, ela, não, a gente pode introduzir um dedo no ânus ou fazer um sufocamento. Aí ele não quer o dedo no ânus, ela faz o sufocamento ali. E por isso que é uma coisa que às vezes eu penso e realmente reforça que é um pouco da sexualidade masculina que está sendo mostrada ali. Sim, é verdade. Porque, concordo. Porque você vê que
ela não tem toda a liberdade ali, como a gente imaginava. Uhum. Muito bom, obrigada, Alex, viu? Né? Eu que agradeço aí pelo espaço de discussão. O vídeo vai ficar gravado, daí depois você pode ver o início das nossas conversas, mas gostei muito da sua participação. Um bendito ao fruto entre as mulheres aqui, né? É verdade, eu vi, gostei. Ali tem a Rebeca. Rebeca, você quer fazer um comentário, dar sua contribuição? Não, estou aqui só aprendendo mesmo com vocês. Tá bom, tem as meninas. Deixa eu só fazer um. Você falou na Marta, naquele encontro dela, eu achei super interessante quando quando o Duncan vem, arranca o livro da Bella, que ela está lendo, arranca, joga no mar, arranca, joga no mar. Quando esgota os livros, o que que faz? A Marta pega um livro e dá para ela. Uhum. Quer dizer, eu acho que essa questão do livro eu achei super interessante, super interessante. Quer dizer, contraponto à violência dele também, né? Uhum. Ah, tá jogando fora? Toma aqui, olha aqui. Mas tem uma coisa também interessante, que é quando ele tenta matar a Marta. É hilário aquela É cena. engraçado, é. Ela diz, eu sabia que eu estava para morrer, mas eu não sabia que ia morrer assim, né? E tudo bem, pode me matar, né? E eu acho muito simbólico que ele tenta matar a Marta, mas ele não consegue matar a Marta, porque a Marta já é uma realidade psíquica na dela, então, não está fora dela, né? Então eu achei muito simbólico aquilo, né? Que ele não consegue, e aí vem a interdição e tudo mais, e ele cada vez vai ficando mais louco, mais bobo, mais ele se esconde, ele tem medo, é hilário, é muito bom. É porque o filme também tem muita sátira, né? Muito humor também, né? Tem momentos assim hilários da gente rir. E é engraçado, eu fui estudar um pouquinho do Diógenes para saber o que era o cinismo. Eu acho que o cinismo rola no filme inteiro. A própria Bella é um Diógenes perdido. Perdido não. Ela, como é que fala? Ela faz o contraponto o tempo todo. Aquelas histórias dele assim com Alexandre o Grande, não sei o que, não, sai do meu sol. E tem essa passagem lá. O que você quer de mim? Eu quero que você saia da frente do sol. É hilário isso, é genial, é genial. Genial, né? Eu queria falar um negócio sobre o que o Alex falou, né? Que ali quando ela encontrou a Marta e aquele moreno lindo, né? Podia rolar ali um swing. Eu achei que ali é o que é o grande X da questão. A sexualidade para a mulher não é apenas conhecer um corpo e daí desfrutar desse corpo, mas um corpo de conteúdo, né? Que ali ele é um filósofo, né? Que eu acho que ele poderia ser alguém que ela teria que seria um homem completo, porque ele tem conteúdo, né? Ele tem muito conteúdo. E o que conta muito, não estou falando da minha experiência, mas estou falando de muita coisa que a gente escuta. Aquela pessoa que tem um conteúdo, isso para a gente que dá tesão, né? Escutar uma pessoa inteligente falando. Não é aquela coisa, o swing, essa coisa toda, acho que já passa mais pelo fetiche masculino. Eu acho, entendeu? Não sei. Pode ser que eu esteja enganada. Mas, nesse momento, eu acho que é muito, muito legal, porque é sobre isso, é sobre ter homens que tenham conteúdos, né? Para que a relação sexual feminina seja, de fato, algo que seja um pouco mais completo, né? Porque, na verdade, é aquilo que a Dora falou, né, também. O papel da Dora, da Bella ali, o tempo todo é o papel de todos os outros papéis, de todos os outros filmes que tem, que é o homem sempre sendo o baita de um cafajeste, de um canalha, como o Duncan era, né? E ali ela estava, assim, totalmente desprovida de qualquer, enfim, né? Eu acho que esse é um grande ponto, que é a desconstrução desse canalha, né?
Então, quando ele diz assim, nossa, eu estou fazendo tudo aquilo que eu odiava que as mulheres faziam comigo, eu estou sendo esse idiota, eu não consigo me controlar, eu não consigo. É maravilhoso, né? É a desconstrução do Cafajeste ali, e acho que traz essa sensação gostosa para a gente, né? Mas eu só queria trazer mais um ponto, assim, que daí a gente vai falar mais para o lado da psicanálise mesmo, assim, mas da repetição. A Bela nasce naquele contexto de experimentação, ela é fruto da experimentação. O pai dela não o coronel lá, mas o Godwin, que faz esse papel de pai, né? Ele é fruto de uma experimentação. E a Bela, no final, se apazigua com o mundo, repetindo e sendo também um Godwin, alguém que aprendeu a mexer com as cabeças, botar uma coisa aqui, outra coisa ali, fazer as construções dela. E aí aquela cena é muito emblemática do final, ela sentada, tranquila, lendo um livro, sorrindo com o que ela está vendo e aprendendo, né? E o que ela pode fazer com aquilo, né? Assim, isso é minha leitura, né? Não sei, mas eu estou botando um subtexto ali naquele movimento, e aí aquele coronel, né? Como um carneiro, ela diz, dá água para o coronel, que ele está com sede. Ele está com a cabeça... Maravilha, um bode. Ele está com a cabeça de um bode, né? Que não deixa de ser verdade, coitado do bode, não tem nada a ver com isso, mas assim, na capacidade cognitiva dele, né? E na capacidade sensitiva, ele queria tirar o clitóris dela, olha que significativo, né? E aí tem a outra menina, quer dizer, a família da Bela, né? A família da Bela é aquele galo, aquela galinha que tem cabeça de porco, é aquele corpo humano que tem uma cabeça de bode, é a menina que não consegue evoluir na construção, que a Bela evoluiu, mas aquela menina não, né? A gente não sabe quais são as referências. É ele ali do lado dela, então, assim, eu vi assim, a família, né? E quantas bizarrices existem dentro das famílias da gente, né? Claro, ali é simbólico, como a Dora diz, né? Mas na vida real existe bizarrice, sim, né? E aí isso é um assunto para uma próxima conversa. Mas muito bom, muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente fechar aí? Um ponto só. O trio ali, a Marta, o rapaz, foi um ponto de virada da Bela ali. Ali ela começa a juntar conteúdo e forma, né? Ali foi um ponto de virada, porque ela começa a pensar filosoficamente na vida, né? Ali fala do Emerson, que fala de natureza, que fala daquelas coisas, não sei o quê, mas eu acho que ali é um ponto de virada. Tem um seminário do Lacan que... Não é do Lacan, é de um discípulo do Lacan, Serge Serguei, uma coisa assim. Ele se chama O que Quer uma Mulher, o nome do seminário, né? E aí vai, aquela conversa lacaniana lá, que é bem difícil de entender também, né? Porque ele faz um uso excessivo das palavras ali. Mas eu me lembro que quando eu estava fazendo psicologia, eu fiz um trabalho sobre esse livro, né? E eu tive que ler, entendi partes, não tudo. Hoje eu entendo mais. Mas a resposta ali sobre o que quer, que eu acho que é uma novidade que o Lacan traz e que tem muito a ver com a trajetória da Bela, e se eu fosse falar em psicanálise, eu acho que esse filme é muito mais lacaniano do que freudiano ou qualquer outra coisa, é que o que a mulher quer é ser fundada no real, né? E o que seria ser fundada no real? É ter essa identidade, ter a própria identidade, ter o próprio contorno, ser ela. E ela precisa, né, que o homem a ajude,
de alguma forma, porque aí tem a questão cultural toda que a gente falou. Então, se o homem não a ajuda, a mulher real tem muita dificuldade de acontecer, né? Então, assim, quando ela passa a ter um nome, quando ela passa a existir, ela está naquilo que ela mais quer, né? Então, toda a jornada da Bella é para existir, é para estar no real, e ela termina no real, como a Dora falou muito bem ali, né? Ela termina, ela faz a jornada, que lembra um pouquinho a jornada do herói. Mas, assim, não vamos estender mais, porque a gente já está bastante tempo aqui. Quer falar alguma coisa, Dora? Você abriu a câmera? Eu não ouvi, desculpe. Você quer falar alguma coisa? Eu quero. Não, um adendo. Eu já assisti Histeria também, e me parece que está disponível, eu procurei ali, parece que tem na Netflix, mas precisa conferir, porque às vezes eles colocam que está disponível e não está. Eu procurei na Netflix só se voltou, porque eles Não, têm... eu não sei, eu procurei só no Google, disse que tinha na Netflix, talvez no Prime, eu não sei, mas eu posso procurar com mais cuidado. Pode ser um bom filme para a gente conversar, né? Um filmaço esse, muito bom. Já assisti também. E a Marília e a Natália, querem fazer uma contribuição ou não? Oi, pessoal, bom dia. A minha contribuição é parabéns. Nossa, me fez enxergar o filme de outra forma. Muito boa a conversa. Obrigada aí. Obrigada, Nath. E a Marília? Oi, Marília. Desculpa. Estou aqui só admirando. Legal. Parabéns, muito bem, parabéns, muito bom. As minhas queridas, muito bem. Foi muito bom, adorei, eu acho que foi muito rico, eu acho assim, que muita coisa ficou de fora, porque tem, como a Dora falou, tem muitas referências ali, né? Tem a parte artística, tem a parte do cenário, tem a parte das películas, tem a parte da filosofia, da psicologia, dos arquétipos, né? Tem Da literatura, da antropologia, né? Então, assim, é um filme riquíssimo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu atingir o propósito aqui da nossa conversa, falar um pouquinho. E vamos em frente, obrigada. Eu vou salvar, o vídeo vai ficar gravado. E nos falamos em breve. Tá bom? Muito bom. Dar um recadinho, dar uma última participação aí. Eu amei conversar com todas vocês, amei, cada uma contribuiu de uma forma muito rica, né? É muito legal pensar, ver algo, né? E falar disso de formas diferentes. Achei muito bom mesmo. Ana, eu também acho, concordo com você. Muito bom mesmo. Cada um se coloca e a gente troca e aprende junto. É muito bom, adorei. A EPC vai abrir mais uma vez para a gente discutir novamente esse filme e continuar, porque ele é uma cebola, né, esse filme. Não para nunca. Então tá, gurias, foi um prazer. Espero que a gente se encontre novamente. Beijos, tchau, obrigada. Beijos, tchau, obrigada. Bom dia, gente. Tchau, tchau.